Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre fotossíntese fase clara. Então a gente vai entender como que a luz consegue quebrar a água, como que são formadas as moléculas de ATP e de NADPH na fase clara, qual a importância da clorofila e de pigmentos acessórios como os carotenoides e como que tudo isso acontece lá dentro do cloroplasto. Então, para a gente entender tudo isso, vamos começar com a ideia do funcionamento dessa estrutura. Primeiro, quando a gente fala de fotossíntese, eu preciso entender a relação entre a luz e os pigmentos fotossintetizantes. E essa relação é bem simples. A luz ela vai excitar esses pigmentos. Então, os fótons são pacotinhos de energia que vão chegando ali na folha, que vão chegando ali nos cloroplastos. Nesses cloroplastos, a gente vai encontrar os pigmentos, clorofila A, clorofila B, carotenoide, entre outros. Esses três eles acabam sendo os mais importantes porque eles são capazes de fazer as transferências de energia mais importantes do processo. A clorofila A ela é o pigmento fotossintetizante principal. Por quê? Ela consegue fazer a conversão de energia luminosa em energia química. Os outros não vão conseguir fazer isso. Só que, primeiro, qual vai ser a diferença entre a clorofila A e a clorofila B? Clorofila A e B são diferentes no comprimento de onda que eles conseguem absorver energia. A clorofila A ela é verde azulada, já a clorofila B ela é verde amarelada, então eles vão absorver comprimento de onda diferente. A mesma coisa vale para o carotenoide. O carotenoide é avermelhado, alaranjado, amarelado. Então, quando a gente junta todos esses pigmentos, a gente consegue ter uma eficiência energética maior, porque dessa forma a gente consegue ver ali uma maior absorção de energia. Então a gente olha para esses gráficos e consegue entender justamente isso. Eu tenho uma maior eficiência do processo de fotossíntese porque eu tenho pelo menos 3 diferentes pigmentos conseguindo absorver diferentes comprimentos de onda. E esses comprimentos de onda que eu estou falando são justamente da luz visível. Então aquela luz branca que vem do Sol, que na verdade vai ter todas as cores que a gente conhece. Então a clorofila é verde justamente pelo fato da clorofila absorver toda a parte do espectro vermelho, amarelado, alaranjado e azuis e violetas e refletir para a gente de volta o verde. Já os carotenoides, eles vão conseguir absorver o verde, mas vão refletir de volta o comprimento dos vermelhos e alaranjados. Então, por isso que esse conjunto de pigmentos acaba funcionando tão bem. Mas esses pigmentos ficam numa região específica. Já falei que eles ficam no cloroplasto, mas não é só no cloroplasto. Eles ficam numa região chamada de fotossistemas. Então, na membrana do tilacoide, que são aquelas estruturas internas que a gente encontra no cloroplasto, vão ficar agrupados os pigmentos. Esse agrupamento de pigmentos vai acontecer numa estrutura proteica que vai formar o que a gente chama de complexo antena. Por que antena? Porque ele capta a luz. Pensa nisso, a ideia é captar mesmo. Então ele vai estar captando a luz e vai transferir a luz dentro desses fotossistemas entre várias moléculas diferentes ali de pigmentos até chegar no chamado centro de reação. Por que eu quero conduzir essa energia até o centro de reação? Porque é no centro de reação que eu vou conseguir excitar e liberar o elétron da clorofila. Lembra que é só a clorofila A que vai conseguir fazer isso. Então os outros pigmentos vão estar recebendo a energia, transferindo a energia uns para os outros, até que essa energia luminosa, que foi captada lá pelo complexo antena, chegue no centro de reação e ali eu consiga fazer a liberação desse meu elétron. E aí segue todo o processo para produzir ATP e NADPH. Então, essa fase fotoquímica, por que fotoquímica? Porque todo o conjunto de reações químicas são reações químicas dependentes da luz. Então, eu vou precisar da luz para que isso aconteça. Por isso também é chamada de fase clara. Vai acontecer na membrana do tilacoide. Então, ali a gente vai encontrar os complexos antenas, formando os chamados fotossistemas. Nós vamos encontrar uma série de proteínas transportadoras e vamos encontrar também uma outra que a gente já viu anteriormente, que é a ATP sintase. Então, entendido isso, como que eu faço para
entender melhor esse processo de produção de ATP e de NADPH. Essas etapas, elas são um pouquinho complexas, mas a gente pode separar elas em algumas etapas menores. Primeiro, eu posso ter a fotofosforilação acontecendo de forma cíclica ou acíclica. Na forma cíclica, o elétron que foi liberado pela clorofila vai passar pelos aceptores, vai passar por toda a cadeia transportadora e retorna para a clorofila que liberou ele no início. Então, uma clorofila libera, passa pelos aceptores e ela recebe ele de volta. Por isso que é um processo cíclico. Nesse processo cíclico, a gente encontra uma baixa produção de NADPH, mas uma alta produção de ATP, porque ele vai ficar passando várias vezes ali com o seu H+, pela ATP sintase. Então, isso favorece a produção de ATP, ok? Já na fotofosforilação acíclica, o próprio nome está dizendo, não existe um ciclo, então eu vou passar do fotossistema 1 para o fotossistema 2. Eu tenho o fotossistema 1 e o fotossistema 2 transferindo o elétron um para o outro. A clorofila libera o elétron e não retorna para ela. Vai para a clorofila do próximo fotossistema e depois ele vai lá para o NADPH. Nesse processo a gente tem, por exemplo, a fotólise da água, que vai ser a quebra da molécula de água usando a luz. Então, isso vai acontecer lá no primeiro fotossistema, que é o fotossistema 2, toma cuidado com isso, tá bom? No fotossistema 2, quebra a água, e quando quebra a água, a planta vai produzir gás oxigênio, vai produzir íons H+ e elétrons. Esses elétrons eles vão passar por uma série de transportadores em direção ao próximo fotossistema, que é o fotossistema 1. Quando chega no fotossistema 1, esses elétrons são excitados novamente e aí vão continuar o caminho dele em direção à NADPH redutase. Lembra? Fotossíntese é um processo de redução. Eu vou acumular energia. Tudo bem? Legal, beleza. Eu consegui fazer todo o trajeto ali do meu elétron, igual na cadeia transportadora de elétrons que eu vi na aula de respiração celular. E o que vai acontecer com esse íon H+? Eu estou quebrando a água dentro do tilacoide e saturando a parte interna do tilacoide de íons H+. Pela diferença de concentração, esses íons H+ vão começar a passar pela ATP sintase. Passando pela ATP sintase, a gente vai ter um fluxo de íons H+, que vai permitir a formação de ATP. Além de permitir essa formação de ATP, eles vão se juntar lá com o elétron na NADPH redutase. E aí vai formar o NADPH. Então, esse esquema também pode ser chamado de esquema Z. Então, para a gente entender de forma bem simplificada, no fotossistema 2, a gente tem a luz chegando, quebra a água, libera elétrons. Liberou os elétrons, ele vai passar pelos seus transportadores e vai chegar lá no fotossistema 1. Chegando no fotossistema 1, vem a luz novamente, excita esse elétron novamente e ele vai passar por outros transportadores até chegar na NADP redutase. Legal, o elétron já está chegando no caminho final dele. Eu quebrei a água, libero gás oxigênio que vai para o ambiente. Além disso, produzi íons H+. Esses íons H+ vão passar pela ATP sintase, vão formar moléculas de ATP e vão encontrar o elétron lá na NADP redutase, formando NADPH. E aí se encerra a fase clara. Perceberam que eu não falei em quantidades, não falei em quantidade de ATP, não falei em quantidade de NADPH. O processo é contínuo, então essas quantidades não importam muito para a gente nesse momento. Ficou claro, galera? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Lembra de dar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Valeu, bons estudos!